Amém, meus irmãos? Sejam bem-vindos ao nosso segundo estudo com o tema Quem é Jesus? E agora, nós vamos ver aqui na palavra de Deus o seguinte. Jesus, ele disse que existem coisas que só o Pai sabe, que só o Pai tem autoridade para conceder. Somente o Pai que tem essa autoridade de conceder. Quero convidar você, meu amado irmão, a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 13, o verso 32. Marcos 13, 32. Estamos estudando sobre quem é Jesus. Será que ele é igual a Deus? Será que ele é Deus? Ou será que ele é o próprio Eterno? Então vamos lá. Marcos 13, 32. Acompanhe comigo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Tem Bíblias que diz, somente o Pai, senão o Pai. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, que são seres perfeitos, seres santos, celestiais, nem o Filho, senão o Pai. Irmão, você acha que Jesus mentiu? Que o Mestre mentiu? Tem pessoas que dizem, afirmam que ele sabe. Não, ele sabe. Inclusive, um dia um irmão ficou até chateado comigo, porque eu estava dizendo que, pela Bíblia, ele disse que não sabe, e o irmão ficou um pouco chateado. Eu acredito no que ele disse aqui na palavra de Deus. Eu creio no que ele disse aqui. Então, há coisas que só o Pai sabe, e que só o Pai também tem autoridade para conceder. Vamos ver outro exemplo. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. O versículo 21 até o 23. A partir do 20 até o 23. Capítulo 20, versículo 20 ao 23. Então chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que me pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o cálice que eu hei de beber, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Vocês vão sim beber o cálice, vocês vão sofrer por mim, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete a mim conceder. Por quê, irmãos? Porque ele disse assim, porque é para aqueles que está preparado por meu Pai. Então, o Pai, nós vemos que o Pai tem uma autoridade bem maior. O Pai é bem maior. Outro texto também que eu quero que nós analisemos é Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus disse que tem coisas que só o Pai sabe. E que só o Pai tem autoridade para conceder, ele não pode. Por isso que nós vimos no texto, lá do livro de João, capítulo 5, onde ele disse que o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Quer dizer, o Pai é que tem essa autoridade. Então, Atos capítulo 1, o versículo 6 e 7, nos diz o seguinte, meus amados. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Aqui tem uma verdade que eu quero deixar para vocês, em outro estudo a gente vai comentar. O reino será restaurado a Israel. E os discípulos sabiam disso e perguntaram, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
Irmãos, quando o mestre fala que o Pai tem uma exclusiva autoridade, é porque é uma autoridade somente dele. Que somente ele pode decidir os tempos e as épocas. Por isso que ele disse lá que nem os anjos sabem o dia nem a hora, nem o Filho, somente o Pai. Porque é uma exclusiva autoridade do Pai. Amém? O que é que Jesus disse que o seu Pai era? Os irmãos, vocês que creem na Trindade, que vocês creem que Jesus ele é o próprio Deus, o Pai, o que vocês têm sido ensinados dessa forma, vamos analisar esse texto com carinho. O que que Jesus, o próprio Mestre, o Messias, disse que o Pai era? João capítulo 14. Livro de João, capítulo 14. Aqui eu quero tirar duas lições para a minha vida e para a sua também. João capítulo 14, versículo 28. Jesus ele disse: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ei de que eu vá para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Se me amais, alegrar-vos-ei de que eu vá para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. O próprio Mestre, meus irmãos e irmãs, está dizendo: o Pai é maior do que eu. Então, as pessoas que ensinam que Jesus ele é o próprio Eterno, o próprio Pai, é o mesmo Deus, o próprio Eterno, eles estão errados, porque Jesus disse que o Pai é maior do que ele. O Pai é maior do que eu. Então, se o Pai é maior do que ele, o Pai é outra pessoa. Ele não é a mesma pessoa do Pai, porque o Pai é maior que ele. Se eles fossem a mesma pessoa, ele não precisava ter dito isso, que o Pai, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Não, de forma alguma. Se ele fosse o mesmo Pai, não tinha para que ele dizer isso. Outra verdade é, quando ele diz que o Pai é maior do que eu, ele não é também igual a Deus. Mesmo que Jesus seja outra pessoa, muitos têm ensinado que ele é igual a Deus. Ele não é. Por quê? Porque o Pai é maior. Então, ele não é Deus, o próprio Deus, o Eterno, e também ele não é igual a Deus, porque o Pai é maior. É muito fácil de entender isso, não é? Vamos para Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 11, perdão. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver o que a gente pode extrair desse texto. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 3. 1 Coríntios 11, versículo 3. Vamos analisar o que diz aqui a palavra. Nos diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais. Olha, irmãos, vamos meditar nas palavras que Paulo está dirigindo à igreja. Quero, entretanto, que saibais. Eu quero que vocês saibam. Ser Cristo, o Messias, o cabeça de todo homem. Eu pergunto, o homem ele é igual a Cristo? Não, por quê? Porque Cristo é o cabeça do homem. E dizem que o homem é o cabeça da mulher. Eu pergunto, biblicamente falando, marido e mulher, a mulher é igual ao marido? Não. O marido tem uma autoridade dada por Deus, uma autoridade maior. Porque ele é o cabeça da mulher. Assim como Cristo e o homem não é igual a Cristo, Cristo é uma autoridade maior. O homem é o cabeça da mulher e Deus, o Eterno, Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. Então, por isso que ele disse que o Pai é maior do que eu. Vamos ler de novo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus, o Eterno, o cabeça de Cristo. Amém? Então, é muito bonito esse texto, é muito bonito. E vamos para o final do nosso estudo. Quando todo o mal for destruído, quando chegar o fim de todas as coisas, quando terminar o milênio, e agora tudo estiver sujeito aos pés do Messias, do Mashiach, de Jesus, o que é que ele mesmo fará? O que é que o próprio Jesus fará lá no final de tudo? No começo da eternidade, vamos dizer assim, no começo da eternidade.
o que é que o Messias fará. Vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. Aproveitar que estamos em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ler aqui, a partir do versículo 22. Vamos para frente, até o 28. Vamos começar. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias na ressurreição, depois os que são de Cristo na sua vinda. A ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, ao Deus e Pai. Ao seu Deus e Pai. Lá quando virá o fim. Então ele entregará o reino a Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que é o eterno, que tudo lhe sujeitou. Então, menos Deus, irmãos, está sujeito a Cristo. Mas se ele sujeitou tudo a Cristo, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando tudo estiver sujeito, então o próprio Filho, o próprio Messias, Jesus, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Eterno, seja tudo em todos. Para que Deus seja tudo em todos. Até o próprio Jesus na eternidade. Ele vai agora se sujeitar, se submeter a Deus completamente. Para que durante toda a eternidade, Deus o Pai seja tudo em todos. Amém? Então, voltando às primeiras perguntas que foram feitas. Jesus, ele é Deus? Jesus, ele é o próprio Deus, o próprio Eterno? Não. Jesus, segundo a Bíblia, não é segundo o que eu estou falando aqui, mas segundo a Bíblia, segundo os textos que a gente leu, Jesus, ele é igual a Deus? Também não. De forma alguma. Ele sempre disse, o Pai é maior do que eu. Eu não vim fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? E lá no final de tudo, quando for começar a eternidade, aí agora o próprio Jesus, o Mestre, entregará o reino a Deus, o Pai. Nós lemos aqui. E ele também se sujeitará àquele que tudo lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Espero, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a cada dia vocês cresçam nesse conhecimento do eterno Deus. Lembrando, João 17, versículo 3. O Mestre diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, aquele que tu enviaste. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Amém.